No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro, do Cidadania. Bom dia, vereador Carneiro. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, Guarulhos. A piada pronta. Dessa briga do sindicato com o PSOL, o senhor só quer um cafezinho ou não? É um pão de queijo também, né? Como bom mineiro, né? Um pão de queijo também vai muito bem. Na realidade, Pedro, o que o presidente do sindicato disse aqui, nós, enquanto líder do governo, enquanto fazemos as discussões na Casa Legislativa, basicamente é um resumo de tudo aquilo que a gente tem pautado, tem falado a respeito dos projetos, né? Porque muitas vezes pega-se uma situação e é de uma forma muito irresponsável dizer, por exemplo, do calote, né? É usar de uma situação muito ruim que nós vivemos em decorrência da pandemia e você colocar isso do ponto de vista político, aproveitando um momento de eleição. Então, acho até que o opositor ele tem todo o direito de fazer as críticas, mas não é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, né? Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado e termos pejorativos e inverdades como essa do calote foi muito bem explicado aqui pelo presidente do sindicato, que bem declarado por ele, inclusive, que de fazer a sua função, mas ser claro naquilo que aconteceu na cidade. Bom, vamos falar de saúde. O senhor é médico, o senhor é um dos conselheiros do prefeito Guti nessa área. O hospital de campanha já praticamente desativado, né, vereador? Então, agora, sim. Como é que o senhor imagina o impacto que vai ter na rede pública isso? Bom, de uma forma ou de outra, acaba tendo impacto, mas eu conversando com o secretário, ontem mesmo, a nossa taxa de ocupação já caiu bem, né? Está abaixo de 50%, em torno de 45%. O número de casos, né, que está sendo utilizado hoje no hospital de campanha, ele tem caído dia a dia. Eu tenho muita convicção, e o próprio secretário tem a convicção que a nossa rede suporta tranquilamente. A única situação que a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento em que os números começam a baixar, é da gente baixar muita guarda, né? Esse momento é um momento perigoso, né? A gente conversa com as pessoas, conversa com os pacientes, com os munícipes. Olha, está baixando, que bom, agora a gente já pode... Bom, num momento de flexibilização, de volta às atividades normais, eu, pessoalmente, eu tenho tentado pautar e orientar para ter muito cuidado, porque baixar a guarda é o momento do perigo. O perigo fica muito maior quando você baixa a guarda pensando que está tudo sob controle, né? Mas, em termos de política pública, o hospital de campanha teve a sua função extremamente importante. Há crítica nesse aspecto, mas eu tenho absoluta convicção que se não fosse o hospital de campanha, a gente teria tido muita dificuldade. Há uma crítica que o hospital de campanha não vai deixar nenhum legado para a saúde de Guarulhos, né? Que foi um dinheiro gasto e que não vai sobrar nenhum equipamento, nada. Como é que o senhor reage a isso? Isso não é uma verdade. Eu não acredito que o hospital de campanha tenha que deixar legado. Uma pandemia, né, uma epidemia, ela traz muitas mortes, traz muitas consequências, tanto na vida das pessoas, do ponto de vista da saúde, como do ponto de vista de economia. Eu acho que essa situação de, olha, poderíamos ter aproveitado o momento para se deixar um legado, não acredito que dê tanto tempo assim. As pessoas... Eu cheguei a ouvir, inclusive, algumas críticas que o que já estava acontecendo na Ásia e na Europa talvez tivesse dado tempo para que nós nos preparássemos melhor. Eu acho que não é tanto tempo assim. Sinceramente, do ponto de vista de saúde pública, não é tanto tempo assim. Talvez o governo federal poderia ter tomado mais as rédeas da situação como grande gestor da saúde, afinal o Ministério da Saúde, ele é o grande comandante.
né? Eu Faltou. acho que essa situação federal, ela ficou um pouco insegura, né? Por mais que a própria justiça reconhecesse os posicionamentos dos estados e dos municípios. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais de comando federal, minha opinião. Concordo também, acho que faltou um comando geral federal. Agora, vereador Carneiro, vamos supor que em 2021 haja outra onda de Covid-19. O senhor acha que será necessário outro hospital de campanha ou investir nos próprios públicos? Investir nos próprios públicos, na realidade, o governo Guti investiu, né? Eu vejo também algumas críticas que são críticas infundadas. Quando eu falo, e recentemente mesmo, lá no Legislativo, eu cheguei a fazer uma colocação da evolução inegável da saúde pública. Olha, mas nós temos muitos problemas, mas eu nunca neguei que nós temos muitos problemas. E vamos continuar tendo. Agora, eu preciso lembrar para aqueles que criticam dessa forma, de uma forma depreciativa, que nós tínhamos no início do governo Guti uma UPA, hoje nós temos 4. Nós tínhamos 2 CEMEGs, hoje nós temos 4 CEMEGs. Então, isto é evolução? Isto é evolução, sim. Nós tínhamos um hospital que, por mais críticas que a gente tenha tido no início do governo, o Hospital Municipal de Urgência, houve uma clara evolução, tanto do ponto de vista estrutural, como do ponto de vista da qualidade técnica do atendimento. Vide algumas situações que eu posso citar aqui, o próprio pronto-socorro, a própria UTI, que ficou excepcional. Então, isto é evolução. Mas temos coisas que ainda são muito difíceis na cidade. O Hospital Municipal da Criança, por exemplo, funciona num hospital, num prédio que não tem a mínima condição de se dar um atendimento adequado. Realmente, isso é uma crítica que a gente faz. E reconhece essa crítica e pontuamos com o governo que ele tem que buscar alternativas para uma outra estrutura do atendimento da criança na cidade, realmente. E o Guti tem isso. No governo, nós estudamos uma nova possibilidade com relação a isso. É a antiga Santa Casa, né? É um prédio antigo, né? Você reforma e tem instalações antigas, instalações elétricas complexas lá, que muito antiga, dá muito problema, manutenção muito cara. Então, não vale a pena continuar com aquele prédio. A gente tem que ter coragem, como tivemos coragem no PA Paraíso. Por mais que a decisão no formato, eu inclusive fui crítico no início, você sabe perfeitamente disso. O senhor disse aqui que foi um erro ter fechado. Daquele formato, sim. Eu não tenho problema em fazer crítica contra o próprio governo que eu defendo. Mas nós evoluímos. Nós tínhamos estrutura capenga lá no PA Paraíso. Hoje nós temos uma UPA 3, com atendimentos de 24 horas em clínica, pediatria, ortopedia e até odontologia. Isto é evolução. Negar que houve essa evolução realmente não é ser justo com quem trabalhou. Hoje é dia de sessão virtual na Câmara? Sessão virtual novamente na Câmara Municipal hoje. Bom, é um assunto polêmico aí, a volta às aulas. Qual a sua opinião do senhor? Antes de eu ser vereador, eu sou médico. E eu tenho que continuar pensando dessa forma. Claro, levando a experiência profissional dentro da função que eu exerço. Eu, pessoalmente, sou contra. Eu vou no mesmo raciocínio quando nós iniciamos aqui a conversa de falar, olha, está baixando muito, que bom o momento. Esse momento é um momento perigoso. Você baixa a guarda, as pessoas acham que não tem tanto risco e é nesse momento que, de repente, a gente pode ter algumas complicações aí na pandemia. Então, outubro muda o quê? Sinceramente, eu fico muito preocupado com relação a isso. Então, se você perguntar, meu posicionamento individual, eu sou contrário. A gente tem que pensar em outras situações que, por exemplo, as conveniadas, as creches, né, que também a pessoa está voltando com a flexibilização para o trabalho, como é que fica as crianças. Eu acho que tem que ter um modelo misto aí. Mas, objetivamente, ao retorno das aulas, eu sou totalmente contrário.
E há uma discussão também se as sessões da Câmara devem voltar a ser presenciais. Qual a opinião do senhor? Eu vou também dentro do mesmo raciocínio. E eu vou continuar defendendo isso. Cuidado neste momento. Cuidado para a gente não baixar a guarda e pensar que está tudo resolvido. Gente, não está tudo resolvido. O vírus está aí ainda. O vírus está circulante. Isso é muito claro, isso, né? Ainda morrem muitas pessoas no país. Então, na Câmara Municipal, nós temos vários vereadores e vários assessores que estão dentro da população de risco. E tem população de alto risco, vereadores e assessores. Assessores que às vezes auxiliam vereadores no plenário. Nesse momento que, na minha avaliação, está indo até que relativamente bem, as sessões online, a gente tem conseguido avançar. Foi um modelo que a gente não conhecia, mas deu para avançar sim, a se adaptar. Eu acho que ainda não é o momento da volta. Me fizeram uma pergunta ontem à noite, quando anunciei a sua entrevista hoje. Guarulhos está com o projeto Mais Médicos? Ainda existe esse projeto? Nós temos médicos desse projeto federal? Tem, mas não tem mais do que os médicos cubanos. Os cubanos, né? Sim, mas nós temos... Temos um programa Mais Médicos, sim, de 40 horas semanais. Mas se perdeu muito quando os médicos, não era só cubano, né? Sim. Tinha espanhol, tinha de outros países, tinha de Portugal, foram embora. Mas o programa ainda ele continua. O Guti se notabilizou com aquela promessa de 105 médicos. Eu nunca entendi esse número, 105. Esse número foi cumprido, vereador? Você tem que pensar o número total, ele não foi cumprido. Eu não tenho aí o percentual, objetivamente, talvez o Zé Mário consiga descrever melhor com relação a esses números, mas houve um claro avanço. Quando a gente fala de médicos para atender a população, não obrigatoriamente de médico contratado pela prefeitura, o médico terceirizado também, né? O médico terceirizado que vem através das organizações sociais, ele também tem um trabalho junto à população. Infelizmente, Pedro, nós chegamos num determinado momento de perder alguns médicos, porque a partir do momento que, inclusive na gestão do secretário anterior na saúde, onde a secretaria ela foi muito mais incisiva com relação ao cumprimento da carga horária. Ou seja, cortar na própria carne médicos que ganhavam por 20 horas semanais e que faziam 10 horas semanais. Isto foi dado um aperto, justo, porque o salário não é condizente, tudo bem, vamos lutar por um salário melhor, mas não é justo. Se eu sou contratado por 20 horas e aquela sindicância e fazer 10 horas, e isso tinha muito. Então, até para completar o raciocínio, quando você apertou isso, claro, alguns resolveram sair. Então, houve uma perda, mas era um momento também que é uma decisão extremamente difícil. Me lembro, inclusive, na outra gestão, do secretário de saúde da outra gestão anterior à nossa, aqui do Guti, de falar que chegou a fazer um acordo em off lá com o Ministério Público com relação à carga horária de médico. Não está certo, né? Carlão Derman? Sim, senhor. Não está certo, não está certo. Se o indivíduo... Eu fui funcionário público 19 anos. Então, o dia que eu achei que eu não deveria mais, eu saí. Então, aquilo que é combinado não é caro, né? Se o salário é esse para X carga horária, você tem que fazer a X carga horária. E hoje a gente conseguiu evoluir nesse aspecto também. E aquela sindicância no ambulatório da criança? O senhor sabe o resultado ou não? De qual? Dos médicos que foram flagrados não cumprindo a jornada de trabalho. Não, a conclusão eu não sei. Sinceramente, eu não sei a conclusão da sindicância. Mas foram flagrados e, obviamente, eles vão ter que cumprir aquilo que não fizeram, né? Deixaram de fazer. E, além da sindicância, do ponto de vista da prefeitura, lembro que esse processo também vai para o Conselho Regional de Medicina, para o CREMESP. Lá também tem uma sanção ética,
né, do profissional que vai, bate o ponto e vai embora. Então, ele não responde simplesmente na prefeitura, ele responde também no CREMESP. É uma praxe na categoria, não é? Essa questão de não cumprir totalmente a carga horária? O mundo mudou, né, Pedro? Sim. O mundo mudou, a nossa sociedade é outra, a capacidade de fiscalização hoje da sociedade é muito maior, Sim. né? Vocês da imprensa fazem um trabalho, você faz isso todo dia, vejo a Carla todo dia aqui falando, olha o buraco ali, é o poste ali. A capacidade de fiscalização é muito maior. As redes sociais trazem esses problemas com grande facilidade. A imprensa, Ministério Público, realmente está muito em cima, né? Eu acho que a gente, do ponto de vista da classe também, ela precisa rever esse tipo de situação. E às vezes, Pedro, até aproveitar a oportunidade, teve alguns médicos na Câmara, no final do ano passado, quando eu usei a tribuna para falar algumas coisas da minha classe. Eu sou médico, eu tenho 2 filhos que são médicos, né? Eu acho que, guardadas as devidas proporções, eu posso ser corporativista sim, não há nenhum pecado nisso em defender a minha classe, desde que seja dentro do razoável. E um próprio vereador de oposição chegou a dizer, poxa, Eduardo, você está sendo criticado pelos profissionais. Eu falei, eu estou sendo criticado porque eu estou mexendo na ferida, porque eu estou cortando na própria carne. E parece que tem alguns colegas que ainda não caiu a ficha ainda, que o mundo mudou. E a gente tem que evoluir com essa mudança. Só uma opinião à parte ao vereador Eduardo Carneiro, 7h56, circulando hoje a Folha do Ponto, com a manchete, bem-vindo a Guarulhos, uma cidade sem zeladoria. O pessoal critica muito o vereador Carneiro, que a zeladoria teve uma queda durante a pandemia, né? E qual é o papel, afinal, da Proguaru? Qual a opinião do senhor? Puxa vida, esse é um momento muito interessante de se falar, né? Eu, pessoalmente, tenho o que eu acho que, em termos de zeladoria na cidade, eu acho que a Proguaru já teve um papel muito importante e ela ficou estacionada, né? Precisa ser revisto o papel da Proguaru na cidade. Parabéns pela opinião. Precisa ser revisto, porque quanto custa, né? E aí... Custo-benefício, né? Tudo na vida é custo-benefício. Olha, o líder do governo, depois vem aquelas conversas, né, que às vezes isso não faz mal. Não faz mal nenhum você fazer uma análise daquilo que está acontecendo. A gente está acabando de falar da minha classe. Sim. A sociedade está em constante transformação. A gente tem que acompanhar a evolução do tempo. As coisas... Proguaru, Secretaria de Obras, eu fico confuso como vereador. Eu também. Eu fico confuso, será que isso é aqui ou será que isso é aqui? E às vezes ligo, olha, eu sou vereador, líder do governo, acompanho o governo, e muitas vezes é confuso. Já teve um papel importante lá atrás. Sim. Não sei se você sabe, no KNAI da própria Proguaru, ela poderia assumir o lixo. A coleta de lixo? Coleta de lixo. Talvez isso poderia ser revisto? Poderia. Ah, mas não tem condição. Puxa vida, então você precisa melhorar a eficiência, quanto que a gente gasta com a empresa, né, de coletora de lixo. Lá no KNAI da própria Proguaru, eu tenho bastante convicção disso, ela poderia permitir esse tipo de atividade. Esse tipo de coisa a gente precisa avançar, a gente precisa rever. A Proguaru cuidava da Zona Azul e não cuida mais. Hoje estamos sem Zona Azul na cidade. Aliás, só está uma zona mesmo. É a mesma coisa com relação ao SAI da Sabesp, aquela crítica, né? Olha, vai entregar o SAI. Gente, eu ando pela cidade, até pela função de vereador, e converso com a população, e é praticamente, unânime não, mas a grande maioria diz que foi uma decisão acertada. Foi. Puxa vida, mas por que nós levamos 30 anos para decidir? Eu me lembro quando eu praticamente estava chegando na cidade, há 37 anos atrás, mas há 30 anos atrás, já se falava com relação a isso, lá na época do Tomeu. Mas é que o Tomeu tentou fazer no ano eleitoral, aí deu errado. Ele errou, o Guti acertou no time. Acertou no time, sem dúvida. Acertou no time.
Obrigado, vereador Carneiro. A conversa está muito boa, mas em cima do horário. Obrigado. Até uma Muito próxima obrigado. oportunidade. Tomar mais um café e um pão de queijo, sem Tá dúvida. bom. Nosso, tem um café especial, é café mestre, né, produção? 7h59, ponto final na edição de hoje e até amanhã, se Deus quiser.